E aí, pessoal, dando continuidade, né? Já falamos tanto de energia e continuar falando, né? Vai dizer, hoje é a última aula falando de energia. Não, sempre nós vamos falar de energia. Nós vamos falar de energia no segundo ano, no terceiro ano e assim por diante. Se você pensar, tudo no universo é energia, desde a terra, da água, do fogo, do que você pensar, tem energia, porque tem átomos, né? Então vamos continuar falando sobre isso, só que agora nós vamos relacionar as energias. Então falar tipo de energia potencial, energia cinética, quando uma se transforma na outra, ou por exemplo, quando a energia cinética se transforma em energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional. E nós vamos ter vários exemplos. Vamos começar? Então, começando a aula de hoje aí, professores, né? Décio, Deise e Mac, aula 43. Pré-requisito foi pedido, né, para algumas aulas, trabalho, energia e transformação de energia. Então, falando hoje da parte 4, falando da conservação da energia, forças conservativas e dissipativas. Para falar de conservação tem que ser conservativa e vamos ver qual não é conservativa e ela acaba dissipando energia. Princípio geral da conservação da energia, aplicações da conservação de energia, onde pode ser aplicado no dia a dia. As habilidades em identificar transformações de energia e a conservação que dá sentido a essas transformações. Reconhecer a lei de conservação dos movimentos como uma forma de representar grandezas. Já vimos aqui. Conservação da energia. Você já ouviu, no caso, nessa famosa frase, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a frase aí de Lavoisier, né? Lavoisier. Então, ele falou isso e não é nada de estranho, né? Mas para a gente parece que quando algo está ali, por exemplo, né? Quando você pega ali várias madeiras, começa a tocar fogo e tal, desapareceu. Não desapareceu. Ela se transformou em energia, ondas eletromagnéticas, né? Que é a emissão de calor, energia térmica, cinzas, fumaça. Então, tudo que você pensar acabou transformando, mas foi para outros tipos. Aumentou a agitação das partículas, só isso, mas não desapareceu, beleza? Vamos lá, continuando. Então, a tão famosa frase se resume, desculpem, em afirmar que toda a energia presente em um determinado corpo não foi criada por ele, muito menos poderá ser perdida, apenas transformada. Então, ele está falando, não desaparece, ela permanece sempre no corpo ou aparece na forma de movimento ou de energia potencial, uma das duas. Energia cinética, no caso, movimento, né? Nosso assunto da aula de hoje, né? Então, olha só, forças conservativas e dissipativas. Aqui, conservativa, né? Já vimos que se um corpo se desloca do ponto A para o ponto B, se você pensar aqui, ó, ponto A até o ponto B, seguindo uma trajetória 1, que é de queda, né, vertical, o trabalho que o peso do objeto realiza é dado pela equação seguinte. Então, olha só, ele vai cair de A para B. Ele saiu de um ponto para outro, certo? Quem faz isso? É o peso, né? É a força que a aceleração da gravidade está puxando, você multiplica pela massa, você tem um peso, é a força-peso. De onde esse objeto está? Ele está no ponto A, então energia potencial gravitacional em A, menos a energia potencial gravitacional em B, que é um nível, um referencial que nós estamos tomando, tá? Pode ser, como foi falado aqui. Então, pessoal, olha só, quando fala de energia potencial, se eu estou falando que o objeto está aqui e o meu referencial, o chão, é uma coisa. Se eu estou falando que o meu referencial é uma mesa, já muda totalmente essa situação que eu estou fazendo, tá? Então, depende do meu referencial. Qual é o meu nível de referência? A partir dali, eu vou começar a adquirir energia potencial que pode ser armazenada no corpo, beleza? Vamos lá, continuando então. Agora imagine o seguinte, ó, não é mais essa trajetória, não é mais essa trajetória retilínea. Agora eu vou mudar a trajetória, olha ali, está fazendo uma curva.
Então, o objeto se desloca de A para B da mesma forma ao longo de outra trajetória, por exemplo. Ele se move de um ponto A para um ponto B, não mudou nada, só que a trajetória 2 é um arco aí, vamos falar, né? Então, ele vai mudar essa trajetória, olha só. Segunda trajetória, primeira reta, caindo na vertical, agora fazendo um arco, né? Uma curva. E para finalizar, uma trajetória bem diferenciada, ó, sai do ponto A para o ponto B de uma forma bem diferenciada. Olha só, fez aí um looping, né? Girou, ó. Pensar que esse efeito leva horas para se fazer e aqui leva um segundinho, menos de um segundo. Desculpa. Então, vamos lá, ó. Chegou aí, as 3 trajetórias. Bom, agora imagina as 3 juntas. O trabalho realizado pelo peso não depende da trajetória seguida pelo objeto. O que está falando? A única coisa que me interessa aí nas 3 trajetórias, a primeira vertical, caindo retinho, a segunda forma de arco e a terceira fazendo um giro. Essas 3, elas sempre vão sair de um ponto A para um ponto B aqui, ó, sempre vão sair de um ponto A para um ponto B, do nível superior para o nível inferior, certo? Então, quando você percebe aí que as 3 trajetórias. Só que lembra lá na aula de trabalho, nós falamos que trabalho é uma força vezes o deslocamento. O que é deslocamento? Não é a trajetória. Se eu tenho um objeto, ele faz uma trajetória e chega nesse ponto. Não interessa a trajetória dele, interessa de onde ele saiu a onde ele chegou. O nome disso é deslocamento. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. Deslocamento é de onde? Do ponto A para o ponto B. Tenho 3 trajetórias? Tenho 3 trajetórias. O meu deslocamento, vamos voltar lá? O meu deslocamento é a trajetória 1. Por quê? Ela sai exatamente do ponto A para o ponto B. Se ela tivesse feito uma curva, vamos supor que fizesse isso, não ia interessar essa curva, ia interessar somente essa reta que liga os 2 pontos. Então, olha o que acontece. Os 3, ao mesmo tempo, saem de um ponto A para um ponto B, mas o trabalho realizado é o mesmo. A única coisa que me importa neste caso... Então, pessoal, olha só, a única coisa que me importa neste caso é o nível superior e o nível inferior. Se o ponto A está aqui e o ponto B está aqui, não interessa. Interessa o desnível. Qual é a altura? 1 metro? É meio metro? Sei lá, 80 centímetros? Se está aqui e aqui, não importa. Essa trajetória aqui. O que importa é o nível, daqui para cá. A altura, certo? Vamos continuar. Então, toda vez que falar de trabalho, deslocamento, tá, gente? Não é trajetória. Isso aí tem que estar na cabeça. Outras forças existem na natureza, também possuem essa propriedade. Assim, o trabalho realizado pela força elástica, que é uma energia potencial, né? Ela pode ser armazenada na mola ou em uma liga, né? De uma mola é dado por, quando nós falamos mola aqui, mas também qualquer objeto que possa deformar e voltar ao seu estado natural. Então, o trabalho de A para B é o que? Energia potencial menos a energia potencial em A menos a energia potencial em B. Sempre é dessa forma. Para qualquer trajetória seguida pelo corpo, ao se deslocar de um ponto A para um ponto B. Bom, as forças cujo trabalho não depende do caminho são denominadas, olha só, forças conservativas. Isso significa o quê? Independente da sua trajetória, eu sempre vou ter essa conservação. Lembra que depende o quê? Do deslocamento e não da trajetória. Quando uma dessas forças realiza trabalho sobre um objeto, há uma variação de energia potencial desse objeto. Energia potencial, energia que pode ser armazenada. O trabalho realizado por uma força conservativa entre 2 pontos A e B não depende da trajetória seguida pelo objeto para ir de A até B, sendo dado sempre pela expressão trabalho de A até B é energia potencial no ponto A até energia potencial no ponto B. Então, pessoal, olha só, quando se fala de energia potencial, a força-peso ela vai sempre estar realizando o trabalho de jogar esse objeto ou puxar esse objeto para baixo.
Então, o que acontece? No nível mais alto, a energia potencial é maior. No nível mais baixo, a energia potencial é menor. A mola, ela está no seu estado natural, não está comprimida, você não comprimiu a mola e nem alongou ela, então ela está ali no seu estado natural. No momento que você empurra ela, diminuindo o seu tamanho, ela vai empurrar a sua mão contra, ela vai armazenar energia, porque se você parar, a sua mão volta. E se você puxar, na hora que você para de fazer força, ela volta. Então, sempre eu vou ter uma energia armazenada nessa mola ou nessa liga, como eu falei, né? Só que liga você só pode puxar, você não pode comprimir ela, não tem como, né? Então, vamos continuar lá? Então, nesse caso, sempre é o ponto de maior energia menos o ponto de menor energia. Então, o trabalho é a variação da energia potencial de A para B. Então, o trabalho geralmente é igual ao negativo da energia de um ponto A até um ponto B, que é do maior para o menor, vai reduzindo aí, né, a energia. As forças cujo trabalho depende do caminho são denominadas, aí sim, forças não conservativas. O que é não conservar? É dissipar, é perder. Então, o que acontece? Você pensa, então, eu fiz um experimento, aconteceu lá alguma coisa, eu perdi. Não, você não perdeu. Ela se transformou em outro tipo de energia. Além daquela que nós já falamos aqui, que é energia potencial, gravitacional e elástica e energia cinética. Ah, mas eu perdi. Não, perder não. Ela se transformou em algum outro tipo. Mas se nós formos considerar, fica muito complicado. Então, nós vamos considerar que essa energia seja conservada, certo? Vamos lá, então. Continuando aí. Então, olha um exemplo. Se você joga um objeto muito liso, sem atrito nenhum, ele vai embora. Ele continuaria essa trajetória sem perder energia. Ele ia continuar ali na forma de movimento, energia cinética, certo? Teve ali um trabalho, foi empurrado, ele acelerou e depois foi abandonado, ele ia continuar. Aqui embaixo você vê que ele é todo cheio de travinha. O que acontece? Ele vai ter atrito. Aí qual é o exemplo que nós colocamos? É como se houvesse uma perda de energia na forma de aquecer essa superfície e o bloco. Então nós perderíamos energia, na realidade, né? Transformaríamos a energia cinética em energia, no caso no atrito, energia térmica. Então eu acabaria aquecendo essa superfície e a superfície do bloco. Então não é que perdeu, foi para algum lugar, certo? Então o exemplo da força dissipativa é a força de atrito. Então olha só, pessoal, o que acontece? Porque o objeto está se movendo. Se não houvesse nenhuma resistência, ele ia se mover infinitamente, ele ia embora. Mas não tem como fazer isso com atrito. Nós sabemos que no planeta Terra existe o ar e existe o atrito com o chão, certo? Então você vai perder tanto no atrito com o chão quanto o atrito com o ar, né? Que é algo que dá mais dificuldade para o movimento de qualquer coisa. Um carro, um corredor. Tanto é que no dia que está ventando contra, você sabe que o negócio fica difícil, né? Para você pedalar, para você correr, parece que você cansa muito mais. Quando o vento está a favor, né? Está empurrando, aí ajuda. Mas quando está contra, é complicado você pedalar. Até o carro, você sente que o carro dá uma desacelerada, né? Mesmo você forçando o carro, ele vai andar um pouquinho menos. Vamos lá, continuando? Agora, atrito com o chão, isso aí é o mais importante, senão nós nem caminharíamos, não teria nem como andar se não tivesse o atrito. Ao contrário das forças conservativas, não existe energia potencial relacionada com uma força dissipativa. Então, lembrando, só vamos falar de forças conservativas. Agora, se vier uma pergunta, professor, mas como é que eu vou saber a forma que foi dissipada essa energia? Como eu vou saber? Só é você analisar a situação. Quando nós falamos aí de um objeto numa superfície, nós já sabemos que vai ter atrito. Esse atrito gera o quê? Não gera calor, porque calor na realidade é a transferência, né? Vai gerar energia térmica, vai aquecer aquela superfície, vai aquecer o objeto. Então, geralmente, nós perdemos energia onde? Nisso.
Num computador, num celular, se você passar muito tempo com o celular ligado ali falando, você vai ver que ele aquece. Uma TV aquece, se você pegar em algumas áreas, monitor. Computador nem se fala, né? Que tem até lá é cheio de cooler, né? Para ventilar. O que faz ali? Ele dissipa mais rápido o calor, mas aquece muito. Tem processadores aí que chega a 70, 80, 90 graus Celsius. Aí você já tem os water cooler, né? Que é um resfriamento que usa água. Então todas as máquinas elas perdem, mas não é para perder. A ideia é que não perdesse, mas aí acaba perdendo, né? Então não tem jeito. Por exemplo, um carro. Um carro ele não usa energia só para andar. Você vê que o motor está a 90 graus ali e tem que manter. Aí ele já aquece, você tem que usar o quê? Um líquido refrigerante ou água no radiador para manter a temperatura, certo? Então, continuando. Não era para perder, né? Mas nós sabemos que é algo que não dá só dá para controlar, né? Mas vai acabar acontecendo. Então, a conservação da energia mecânica, né? Supõe um objeto deslocando de A para B. Ele está deslocando ali, ó, de A para B, ao longo de uma trajetória qualquer. E que sobre ele esteja atuando apenas as forças conservativas. Está vendo? Analisando. Só força conservativa. Então, eu tenho uma energia aqui em A, eu tenho energia aqui em B. O que vai acontecer? É como se esse objeto estivesse na mola e neste ponto M soltasse da mola e continuasse a trajetória. Então, aí vai ter energia potencial, energia cinética de movimento, certo? E energia potencial elástica. Até um certo ponto. Chegou naquele ponto, soltou a mola, não vai ter mais a força, no caso, energia potencial elástica. Já vai se transformar em energia cinética e energia potencial gravitacional. Então, o trabalho realizado por essas forças é dado por sempre energia potencial no ponto A menos o ponto B. Se tem vários pontos, você vai considerar apenas o inicial e o final. Aí você pensa assim, mas como? Toda a energia que está aqui, desculpa, vai se transformar em toda a energia que está aqui, ó. Toda. Então, no meio só vai ter a transformação de uma em outra. Mas toda a energia no ponto A tem que estar presente no ponto B, porque senão, olha só, gente, analise o seguinte, se eu tenho toda a energia potencial no ponto A e eu falo que ela é conservativa, toda a energia nesse ponto ela vai ter que se transformar em energia nesse ponto. Não pode sumir. Ela vai transformar de energia potencial gravitacional em cinética e assim, lá no final vai ser energia cinética praticamente total, né? Porque vai ser o movimento, até parar. Mas ela vai se transformar de uma em outra totalmente. Toda a energia que está em cima vai ter que estar aqui presente aqui embaixo, certo? Sempre dessa forma. Vamos lá. Toda a energia tem que transformar. Quaisquer que sejam as forças, o trabalho total realizado por elas é igual à variação da energia cinética do objeto, certo? Então, olha só. O trabalho, né, de AB é a variação da energia cinética em B menos a energia cinética em A. Por que aqui é diferente? Porque em B e depois em A? Porque geralmente a energia cinética, pessoal, toda vez que você fala de energia cinética, no início tem menos, depois que acelera, ele vai ter mais, ou vai permanecer. Se permanecer a velocidade, não tem trabalho, porque não mudou a velocidade. Mas se eu aumento a velocidade, eu tenho trabalho. Se eu reduzo a velocidade, eu também tenho trabalho, certo? Então sempre é dessa forma, energia potencial aqui no ponto que você chega em B menos em A, porque aí a gente já está falando de energia cinética. Vamos lá? Continuando aí. Então variação vai ser o quê? Ó, o que está dizendo? Trabalho de A para B, lembra que nós falamos que pode ser energia potencial em A menos energia potencial em B. Mas o trabalho também é variação de energia cinética. É variação de energia potencial? Sim. É variação de energia cinética? Sim. Então, o que está dizendo? Que as duas podem ser igualadas. Então, olha só, eu tenho energia potencial em A mais energia cinética em A, igual a energia potencial em B mais energia cinética em B. Logo, pode ocorrer de não ter essa energia cinética. Então, olha só, gente, quando eu falo assim, por exemplo, ponto aqui. Aqui tem energia cinética? Não, porque está parado. Mas eu tenho que dizer que aqui tem energia potencial e cinética. Mas qual é a energia cinética? É zero.
Quando começa a cair, começa a ter energia cinética. Então vai caindo, chega próximo de bater. Então agora aqui eu vou ter praticamente, se for aqui a superfície, eu vou ter só energia cinética, energia potencial vai ser zero. Entendeu? Então energia potencial total aqui e aqui energia cinética, uma se transformando na outra e conservando, certo? Vamos lá, continuando. Importante, se apenas forças conservativas atuam sobre um objeto em movimento, a soma da energia cinética do objeto com a sua energia potencial permanece constante para qualquer ponto da trajetória. Vocês já vão entender. Sempre é a soma das duas. A soma da energia cinética de um objeto com sua energia potencial, a soma das duas, em um dado ponto, é denominada energia mecânica. O que é energia mecânica? É a soma, é o que tem de energia. Se o objeto está caindo, ele vai ter tanto energia potencial, porque tem altura, como energia cinética, porque tem movimento. Então, representado por E, né? Energia mecânica total, geralmente fica por E, energia total do sistema naquele ponto. Pode ser potencial e cinética, se já estiver em movimento. Então, voltamos à expressão, tá vendo? Energia potencial em A mais energia cinética em A, energia potencial em B mais energia cinética em B. O que isso está dizendo? Que se eu tenho um objeto aqui no ponto A, aqui, ó, ele está parado, ele começa a cair. Aqui, ele vai ter tanto energia cinética quanto energia potencial. Até chegar aqui embaixo, que ele vai ter apenas energia cinética. Aqui em cima, só potencial. Só que no meio, na trajetória, sempre vai ter cinética e potencial. Sempre vai ter as duas, mas nesse ponto mais alto, potencial, e no ponto mais baixo, cinética. Então, energia potencial em A mais energia cinética em A é energia mecânica total no ponto A. Então, lá em cima, eu vou ter o quê? Aqui, ó, é energia em A. Qual é a energia em A? A cinética e potencial. Tem cinética? Não, professor, a cinética é zero, sem problema. Então, você vai dizer que é zero. Mas, se eu não disser que é zero, eu não posso fazer isso. Então, olha só. Energia potencial em B mais energia cinética em B. Eu vou ter energia mecânica total em B. Estou dizendo que é energia total que eu tenho em B. Se é em A, energia em A. Portanto, energia em A é igual a energia em B. Não pode sumir. Essa energia não pode. A conclusão acima também pode ser expressa da seguinte maneira. Olha só. Portanto, se apenas forças conservativas atuam sobre um objeto em movimento, sua energia mecânica total permanece constante para qualquer ponto da trajetória, isto é, a energia mecânica do objeto se conserva. Então, você não pode ter... Então, olha só, pessoal, se eu tenho aqui uma quantidade de energia, eu não posso dizer que aqui no meio minha energia total é diferente daquela aqui em cima. Ah, professor, mas aqui só é energia potencial. Exatamente, a energia potencial ela é exatamente a minha energia total. Quando está caindo, a energia potencial é cinética, mas tem que dar o valor que tinha em cima. Vamos supor que aqui fosse 100. Quando está aqui, se a minha energia cinética for 40, a minha energia potencial tem que ser 60. Se lá no final chegou a minha energia cinética agora, que era potencial igual a 100, aqui embaixo, se a energia cinética é 100, a energia potencial é 0. Não pode dar mais que 100 nem menos que 100. Se for em cima, é 80, então aqui é 80, embaixo vai ser 80. E no meio, a soma das energias tem que dar 80. Sempre tem que conservar. Vamos lá. Então, continuando aí. E por isso que essas forças são denominadas... Quando atuam apenas forças conservativas, né? Se a energia no ponto P, né, de um objeto diminuir ou aumentar, a energia potencial, a sua energia cinética aumentará ou vai diminuir, né? De modo que sua energia mecânica total permanece constante. Então, o que eu falei, se a energia potencial tem um valor somado com a energia cinética, tem que dar sempre aquele valor total. E por isso que essas forças são denominadas forças conservativas. Agora um exemplo, né? Suponha que um objeto tenha em A uma energia potencial 30 joules e uma energia cinética 12. Nesse ponto tem esse valor. Então o que acontece?
qual é a energia mecânica total nesse ponto? A energia mecânica é a soma da energia cinética com a soma, a soma da energia cinética com a energia potencial. Então, energia potencial 30, energia cinética 12. A minha energia nesse ponto vai ser no total de 42 joules. Isso aqui é certeza, porque é a soma das duas, certo? Olha só, vamos supor um ponto qualquer. Eu tenho tanto energia cinética quanto energia potencial. Só que nesse caso a potencial ainda está maior que a energia cinética. Total 42. Viu aí? Energia total 42. Não pode ser maior e menor em outro ponto. Agora, olha só, ao passar pelo ponto M, o objeto possui energia potencial 26, já diminuiu. Era 30, agora é 26. Pela lógica, o que você faz? Você sabe que o total é 42, certo? Então, só é você subtrair. Então, olha lá. Qual é a energia cinética nesse ponto? A minha energia mecânica, o que é isso? A minha energia nesse ponto aí, ó, diferente, é 42, certo? A minha energia potencial, eu falei que aqui é 26, mas a total eu sei que é 42. Por quê? Não pode mudar. Foi 42 que nós já achamos anteriormente. Então aqui nós sabemos que é uma subtração, né? 42 menos 26 é igual a 16 joules. Então você achou esse valor. Então lembra, ó, se eu sei que em um determinado ponto, gente, eu achei a energia total, nesse ponto é 42, total. Nesse outro ponto, 42. Nesse outro ponto, 42. Qual é a diferença? Que num ponto determinado lá, tinha energia potencial igual a 30 e energia cinética igual a 12. Passou energia potencial 26, só que aumentou a velocidade. Se aumentou a velocidade, aumentou a energia cinética. Então a energia cinética passou a ser, no caso, se eu tinha um certo... Vamos voltar lá rapidinho? Então, a energia cinética nesse ponto M, neste ponto M, foi para 16. Aonde era 12, foi para 16 e aonde era 30, foi para 26. Esses 4 que foram perdidos pela energia potencial, nesse ponto M, então olha aqui, gente, nesse ponto M foi passada para a energia cinética. Então, nesse ponto aqui era 30, foi para cá, você sabe que a energia potencial tem... Desculpa... tem a ver com a altura. Então, se minha altura diminui, a minha energia potencial diminui. Então, o que acontece? Tem que transformar em energia cinética. Vamos lá? Então, mais um exemplo aí para completar. Agora, eu chegar em outro ponto. Não está mais no ponto M. Está no ponto B. Agora, a energia cinética. Olha só a energia cinética quanto é. Ela era 12, foi para 16, agora é 40. Qual é a sua energia, qual é a sua energia potencial nesse ponto? Potencial. Gente, se eu sei que a total é 42, só de olhar eu já vou saber. Então, olha só, se eu sei que a total é 42 e agora a minha energia cinética passou a ser 40, é automático, gente. 42 para 40 é 2, então eu já sei, mas vamos fazer a conta lá para chegar? Vamos provar isso aí, ó. Energia em B é igual a energia potencial em B, mas a energia cinética é nesse ponto, né? Opa. Vamos lá. Então, continuando aí. Gente, aqui só tirar esse Mzinho aqui. Não é M não, tá? Energia cinética nesse ponto B, tá? Bom, então é 42 igual energia potencial nesse ponto B, mais 40 que eu falei que é nesse ponto, 40. Então, olha só o que acontece. Vou só subtrair os dois e chegar. Então, se minha energia cinética é 40, minha energia potencial é 2. Isso aqui é certeza. Bem facinho. Lembrando que é sempre transforma. O princípio geral da conservação de energia. Físicos do século XIX, como James Joule, né? Prescott Joule, em um grande número de experiências, chegaram à conclusão de que o calor, a energia térmica, é uma energia em trânsito, né? Então, o calor é uma energia que está sendo transferida. Por isso, acabaram deduzindo que no deslocamento do objeto, sobre a ação de forças de atrito, o que ocorreu foi a transformação em energia térmica, em calor, né? Da energia mecânica desapareceu. Então, o que acontece?
o objeto perdeu energia para o solo nesse atrito aí. Como assim? Ele aqueceu um pouco o solo e aqueceu a superfície do objeto. Esse resultado é observado sempre, então não se observa o desaparecimento de energia, mas apenas a transformação de uma forma de energia em outra, na mesma quantidade. Lembra que isso aí é sempre na mesma quantidade. Não pode aumentar nem diminuir. Vamos ver um exemplo. Energia elétrica em térmica. Como? Ferro de passar roupa. Todo mundo usa um ferro de passar roupa. Já sabe como é que funciona, né? Ou se não usa, já viu a mamãe passando a roupinha aí, né? Então, olha só. Energia térmica em mecânica. O que é isso? Veículos automotores, né? Você coloca combustível, ele queima dentro ali, há uma explosão, ele queima e faz o motor funcionar. Então aí a forma, né, os pistões aí. Energia mecânica e energia elétrica, aí já é diferente. Usina hidrelétrica que nós temos aqui, 3, né? Aqui não é nenhuma dessas, né? Porque aqui é queda de água. A queda da água que é o principal. A nossa aqui não é queda, é por volume, né? Que passa ali. Energia elétrica e mecânica, né? Máquina de lavar roupas, ou seja, todo mundo já viu uma centrífuga, um liquidificador, uma triturador, processador, tudo que vocês pensarem aí é energia elétrica na forma de movimento, energia mecânica. Tá aí a máquina de lavar. Princípio geral da conservação da energia, né? Então, a energia pode ser transformada de uma forma em outra, mas não pode ser criada nem destruída. A energia total é constante, ó. Analisa bem isso aqui, a energia total ela é constante. O princípio geral da conservação da energia diz isso. Não é que ela se perde, não pode ser criada, é que a energia total é constante. É isso que está falando aqui. Esse princípio é sempre válido em qualquer fenômeno que ocorra na natureza. Sempre. A sua generalidade torna extremamente importante. E ele é muito empregado com grande sucesso pelos cientistas na solução de inúmeros problemas. A conservação da energia mecânica é um caso particular do princípio geral de conservação de energia. Então, olha só, um caso particular, a energia mecânica se conserva quando atuam no objeto somente forças conservativas. Não pode ser dissipativa igual ao atrito. Nós já falamos isso aqui. A energia total conserva-se sempre. Foi o que foi falado. A energia total é sempre conservada. Então, algumas aplicações, né, da conservação da energia. Como já vimos, definir energia é difícil. No entanto, nós a percebemos quando a utilizamos. Sabemos também que a energia está sempre se transformando de uma forma em outra. Por exemplo, a queda de água em uma usina hidrelétrica, que nós vimos, uma explosão controlada no motor do carro, ou transformações químicas nas células do nosso corpo. Então agora vocês vão ver um tutorial bem legal, gente, vocês vão acompanhar o tutorial do looping e já nós voltamos. Você vai ver a energia potencial se transformando em energia cinética. Vamos lá? Olá, pessoal! A gente vai realizar um experimento de física chamado looping. Para esse experimento, nós vamos realizar com materiais reciclados, material que você tem em casa. Então, conduíte, né? Então, coisas que a gente achou, encontrou, nada muito específico, né? Aqui a gente tem MDF, vários tabladinhos, né? Uma madeira básica. Temos um recipiente, que aqui nesse caso é uma casinha de boneca, mas que pode ser qualquer recipiente que vá receber as nossas bolinhas. As bolinhas a gente tem de 3 tamanhos e 3 materiais diferentes. Trena, para a gente fazer as medições necessárias. Quais são essas bolinhas? Uma bolinha menor, mais leve, de borracha. Uma bolinha um pouco mais pesada, que é de... Totó, né? Eu acho que chama totó, pimbolim. Pimbolim. E aqui a gente tem uma coisa bem conhecida aí pela região norte, um caroço de tucumã. Essa trena, a gente vai medir a altura necessária para que essa bolinha realize o movimento desejado sem perder o contato com o conduíte e entrar dentro do nosso recipiente, tá bom? Como vocês já acompanharam nos slides, o cálculo necessário, a altura necessária para que se realize o looping tem que ser
a altura entre o ponto máximo do looping e a altura que vai ser soltada a bolinha tem que ser, a diferença entre essas alturas tem que ser o raio do looping. Lógico, já foi explicado que a energia mecânica aqui tem que ser maior que a energia mecânica aqui. Aqui é energia potencial, gravitacional, sem energia cinética, a bolinha está parada. E aqui teremos energia potencial e energia cinética. Aferindo a altura do looping... Vamos lá. Vamos lá. A altura do looping, quanto é, professora Lúcia? 19 centímetros, aproximadamente. Então, aproximadamente. Qual seria a altura necessária para o looping? Aproximadamente 28,5, 29 centímetros. Sim, porque vai ser o raio do looping, né? Então, a diferença da altura é o raio do looping. Então, a gente tem que colocar a mais aqui a diferença do raio. E vamos testar de várias formas diferentes, com as 3 bolinhas primeiro, com altura mínima. Entendendo que pode ocorrer alguns erros, acontecer alguma falha no experimento devido à condição dos materiais, que é bem de baixo custo. Você consegue adquirir em qualquer lugar. Consegue fazer aí na sua casa, né? Se você Exato. quiser tentar, vocês aí na turma, fazer esse experimento também é bem bacana. Vale ressaltar que se alguma tentativa não der certo, em física é assim mesmo, tá, gente? É normal. E podem perceber que nós falamos de atrito, então o atrito das bolinhas são diferentes. Influencia muito. Exatamente. Por isso que diz que o mínimo a diferença entre as alturas é o raio do looping. Então vamos lá, professora Lúcia, tentar primeiramente com a altura mínima para ver se vai ocorrer o Vou dar uma looping. seguradinha aqui, porque como o material ele é reciclado, né, ele precisa um pouquinho de apoio aqui. Vamos lá, Vamos pela a altura primeira mínima. tentativa. Fez o looping, mas perdeu o contato, então não valeu, né, professora Lúcia? Isso. A gente Vamos quer tentar que não com- perca o contato o tempo todo com o conduíte. Vamos tentar com a segunda bolinha. Não deu certo. Não deu Perdeu o contato. Vamos tentar com o caroço tucumã, que é bem irregular, mas vamos tentar. Também perdeu o contato, certo. Perdeu o contato, mas mas conseguiu. foi bom. Vamos ver se aumentar um pouquinho a diferença Aumentando de altura. a altura, Vamos ver se ocorre o looping. Lembrando que não pode perder o contato. Perdeu o contato. Com a segunda bolinha de novo. Também perdeu o contato. E com a terceira, que é o tucumã. Também perdeu o contato. Agora, vamos tentar com a altura um pouquinho acima para ver se vai ocorrer o looping. Vamos lá, professora Lúcia, agora, será que vai ocorrer? Vamos acredito que sim. tentar, Vamos né? lá, gente. Perfeito! Vamos tentar com a segunda bolinha. Vamos tentar, ocorreu um erro. Vamos tentar de novo na mesma altura. Tentativas. Perfeito! Vamos tentar novamente com o caroço tucumã. Perfeito! Conseguimos fazer o experimento. Conseguimos fazer o experimento. Então, pessoal, vocês viram aí o looping, né? Bem legal, teve algumas tentativas, algumas bolas diferentes, até o tucumã, né? O caroço de tucumã que nós utilizamos aqui, quem não gosta do tucumãzinho, né? Principalmente amazonense, eu sou amazonense, sou rondoniense, eu sou uma mistura do norte aqui. Mas aqui nós temos muito, eu até utilizei para ficar legal. Mas vocês viram a transformação de um tipo de energia em outro. Vamos ver alguns exercícios só para completar? Beleza, olha só. Exemplo 2, um objeto é lançado verticalmente para cima com a velocidade inicial de 4 metros por segundo. Está aqui o objeto. Ele foi lançado da mão da pessoa e vai chegar até um ponto máximo, certo? Que altura atinge esse objeto? A velocidade dele é 4 metros por segundo. Então, olha só como é que nós fazemos. Olha só. Energia potencial em A é igual a energia cinética em A. Energia potencial em B é igual a energia cinética em B. Só que aí, o que acontece? A energia potencial em A... professor, como assim? A energia potencial aqui é o meu referencial, é zero. Por que é zero? Porque está no ponto mais baixo. E na hora que é jogada é a velocidade máxima. Quando chega aqui em cima, eu não tenho mais velocidade, porque o objeto vai parar. Então, é energia cinética. Então, no ponto A, não tem energia potencial. E no ponto B, não tem energia cinética. Não tem energia aqui, ponto B, e aqui o ponto A. Então, aqui só energia, olha só, só energia cinética e aqui só energia potencial, tá? Então, as outras não tem.
Como energia cinética? M vezes 0 ao quadrado, velocidade inicial, dividido por 2, energia cinética. E energia potencial, mgh, só. O que é que eu posso fazer? Cancelar a massa. Como assim, professor? Não depende da massa. A altura máxima atingida não depende da massa. Então, o que é que eu faço? Passo G dividindo, vai ficar 2G. Então, H é igual a V0 ao quadrado dividido por 2G, gente. Não importa a massa, mas sim a velocidade desse objeto. Então, aqui, ó, 4, que foi falado 4 metros por segundo, e 10 aproximadamente, né, que é 9,8, aproxima para 10, que é o G. Então, eu vou ter aí 2 vezes 10, 20, 4 ao quadrado, 16, dividido da 0,8 metros. Então, vai atingir uma altura de 80 centímetros da mão da pessoa que jogou. Jogou lá para cima, ele cai. Então, vocês perceberam que não depende, né? Então, pessoal, olha só, vocês perceberam que não depende da massa, depende da velocidade inicial, certo? Igual a do looping lá. Todos eles vão conseguir fazer dependendo da altura que você coloca, certo? Vamos continuar. E também no loop tem a questão dos atritos, né? Um menino desliza sem atrito ao longo de um escorregador. Se ele parte do repouso em A, com que velocidade chega ao ponto mais baixo do escorregador? Olha só, ele sai de A, desce uma altura H e chega no ponto B. Lembrando que é a altura, tá? No ponto mais alto eu não tenho energia cinética, porque o menino está parado, só energia potencial. E no ponto B não tem o potencial, só cinética, que é a velocidade. Lembra lá, ó, de novo eu tiro o M, só que agora é o contrário, né? Antes era cinética e potencial, agora é potencial e depois cinética. É o contrário. Então agora, olha só a diferença. A minha velocidade, eu vou fazer o quê? Ó? Esse valor 2 vai passar multiplicando e eu vou passar a potência como forma de raiz. Então a velocidade é igual a 2GH. Então 2GH. O que acontece? Se ele falar qual é a altura, você só multiplica. Ah, professor, qual? Qualquer altura que você tiver. Anota aí e você sempre vai saber. Dependendo da altura do escorrega, você vai ter maior velocidade. Depende da altura. G é constante, não muda. Então, se você quer saber a velocidade do menino embaixo, você só precisa saber da altura. Anota essa equaçãozinha e pronto. Então, pessoal, a aula continua.